Ó, essa semana vai ser uma série de 3 vídeos onde a gente vai ver o passo a passo, os porquês, os comos desse caso aqui. A gente vai começar logo depois da vinheta. Os vídeos dessa semana, eles serão hoje, na terça-feira a gente vai ter a segunda parte, e na quinta, o último vídeo da semana. Pra você não perder neles, é só clicar aqui em cima, também na descrição do vídeo, pra você ir lá nesses próximos vídeos que vão ser lançados e clicar no botão pra receber o aviso de quando ele sair. Assim você não perde, tá? Até porque a gente vai fazer uma estreia. O que isso significa? Que vai ter um chat, a gente vai poder participar ali enquanto rola o vídeo. Então, esteja ao vivo no lançamento desse vídeo pra que a gente possa interagir ali ao vivo nesse chat enquanto a gente assiste ele, porque o chat só acontece no lançamento do vídeo, depois não tem mais, tá bom? Esse caso é um retratamento. E a gente vai fazer uma nova coroa nesse canino. O motivo porque caiu a coroa com o núcleo. E isso aconteceu no final do ano. E como tinha uma adaptação razoável ali, a condição ali eu vi que dava, e por toda essa questão de final do ano, eu acabei recimentando todo o conjunto com fosfato de zinco para poder tratar assim que a gente voltasse das festas de final de ano. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a remoção da coroa e a remoção do pino e discutir o porquê dessa remoção desse pino. No vídeo 2 a gente vai falar sobre o preparo, né, que a gente vai realizar e se a gente deve ou não colocar alguma coisa nesse conduto depois, já que a gente tirou o núcleo que estava lá. E o terceiro vídeo a gente vai falar sobre a escolha do material, da restauração e a técnica de cimentação. E nesses vídeos eu sempre vou listar aqui para você, do lado, todos os materiais instrumentais que eu vou estar utilizando, e a Dental Curitibana, que apoia essa série de vídeos, vai trazer para vocês várias oportunidades com descontos, e eu vou falar de tudo isso mais pra frente no vídeo. Então vamos lá, que para poder fazer a remoção dessa coroa, eu já faço antes do isolamento absoluto. Isso porque fica muito mais fácil isolar corretamente um dente que está inteiro do que um dente que está completamente destruído. Fora que quando eu terminar de remover essa coroa, a dentina ali não vai ter contato com sangue nem saliva. E mesmo que já tenha aí trabalho, já se mexeu muito nessa dentina, mas essa contaminação ela atrapalha a adesão. Então, se você puder evitar, melhor. Na lista de materiais que eu estou utilizando para fazer esse isolamento, né, tá tudo aqui do lado, eu vou destacar para vocês o arco de isolamento que me ajuda a deixar esse lençol de borracha mais esticado, mais fácil de visualizar o meu campo operatório, e também vou destacar para vocês o Sanctuary Silk Blue para isolar, que é um excelente lençol, que tem uma ótima cor para vista, né, para poder enxergar ali o que você está trabalhando, mas também tem uma ótima espessura, né, uma espessura média, que ajuda no afastamento do tecido gengival e na exposição dos dentes. Então você vai expor melhor ali aquele remanescente para poder trabalhar. Só que só um lençol de qualidade também não ajuda, pela posição desse dente, pela condição dessa raiz, você vai precisar de um grampo secundário ali para poder estabilizar essa borracha mais apical e conseguir trabalhar. Então ali eu estou utilizando um grampo da Prisma, o 3/3, mas eu normalmente usaria, você pode usar tranquilamente o B4 da Coltene. Para remover essa coroa, né, que por acaso é um desilicado de lítio, Renato, como você sabe que é um desilicado de lítio? Cara, eu imagino que é por toda a condição de restauração que o paciente tem e tal, mas quando eu comecei a desgastar a broca, com a broca ele, eu tenho certeza, tá? Mas assim, normalmente é muito tranquilo remover essas coroas. Com uma broca esférica, de uma boa granulação, não pode ser granulação fina, né? Melhor se for grossa, você vai fazer um corte nessa cerâmica lá da cervical, do término cervical, até a borda incisal, a ponta de cúspide, até a oclusal, mas chegando até na região palatina, mas sem ir para a palatina, tá bom? E a profundidade desse sulco, na sua totalidade, deve ser até chegar no preparo desse dente. Nesse caso é muito fácil identificar porque é um núcleo metálico, então você sabe ali onde que está ali o preparo do dente. Depois você vai pegar uma cureta ou uma espátula de inserção número 1 e você vai forçar, fazendo assim uma alavanquinha ali, para poder fraturar essa coroa e ela normalmente sai tranquilo. Quando esse dente está cimentado com fosfato de zinco, e não se engane, tá? Muita gente cimenta essas coroas com fosfato de zinco porque a pessoa realmente não acredita na adesão. Ou mesmo com cimento resinoso, mas numa adesão ruim, fica muito fácil de você quebrar. Eu vou te falar, normalmente é fácil de quebrar. Mas se foi uma adesão que foi feita boa ali, com qualidade, talvez você vai precisar fazer mais linhas de corte para conseguir quebrar essa coroa. E às vezes você vai precisar até fazer desgastes nessa coroa total para você conseguir remover ele, porque você não consegue quebrar mesmo um pedacinho ali pequeno. Agora, se você tiver o laser, o Light Touch, né, ou tiver como alugar alguma coisa, você também pode utilizar ele. Eu só vou falar para vocês que normalmente em preparos mais retentivos, às vezes o Light Touch não consegue remover sozinho sem o auxílio de um corte. Ou alguma coisa do tipo assim, na hora de remover. Mas ainda assim, ele torna todo o processo muito mais fácil, mesmo quando ele não consegue remover direto. Mas normalmente remove, tá bom? Agora vamos para o nosso debate. Tirar ou não esse núcleo? Para muita gente, né, para isso, né, a gente precisa fazer algumas considerações aqui. E eu quero fazer essas considerações hoje, especialmente para o Júlio Marques, tá? O Júlio Marques é um aluno de algum dos nossos cursos, e ele também é assinante do Clube do Planejamento Estético. E ele não estava falando exatamente sobre núcleo metálico fundido, era um caso de pino de fibra de vidro, mas você vai ver que o que eu vou falar aqui cabe para os dois, eu acho que vai ajudar a responder algumas das dúvidas do Júlio. Mas assim, ele me questionou sobre algumas dúvidas que ele tem e eu posso te dar também. Eu também já tive essas dúvidas. Eu já tive muito essas dúvidas que ele colocou ali e eu acredito que muitos de vocês também têm. São basicamente dúvidas sobre a capacidade da adesão e a importância da retenção mecânica para uma restauração indireta, tá? Essas dúvidas, assim, elas são muito comuns quando a gente está fazendo essa transição de trabalhar com tratamentos com preparos mais mecânicos
indo agora para preparos mais adesivos. E isso acontece porque essa foi a nossa formação desde sempre, né? Então a gente sempre aprendeu a trabalhar de uma maneira procurando um preparo mais mecânico, uma retenção mecânica das nossas restaurações. E a gente tem que entender bem o que a gente precisa abandonar disso para trabalhar da maneira correta com conceitos adesivos. E é ali que às vezes a gente começa a confundir as coisas. Mas assim, vou te dar um exemplo aqui para você poder entender. Por exemplo, ele perguntou assim, não seria melhor a gente ter, ter só a adesão, né? Tipo, além da adesão ter junto ali a retenção do pino, não seria mais resistente, né? Já que até que a longevidade é a mesma, por que não aproveitar esse pino e daí a gente também, além de ter ali a adesão, a gente ia ter essa retenção ajudando a resistir também forças mecânicas, forças oblíquas, forças oblíquas, né? Ainda mais num canino que recebe tanta porrada ali, né? Que é o guia e tudo mais. Então vamos lá. Quando a gente vai comparar realmente a longevidade de você ter um núcleo metálico, um pino de fibra de vidro ou um preparo sem uso de pino, todos realizados em condições ideais de pressão e temperatura, as taxas de sucesso, os índices de falha anual, né, dessas duas situações, eles não são muito diferentes. Em alguns artigos, os resultados até mostram que quando há diferenças, elas são estatisticamente insignificantes. Uma outra coisa importante também é lembrar a função do pino. No caso do pino de fibra de vidro, a função dele não é reter coroa, tá? A função dele é reter o munhão do preparo. Mesmo que você tenha feito ali o reembasamento desse pino, todo com o conceito de você fazer aquele pino já com a resina ali depois cimentar, mas não, ele retém o munhão e o munhão vai reter a coroa. Tá? Já o núcleo metálico fundido é diferente, que ele é uma peça única, ele vai na raiz e tem a parte coronária que já tem o preparo do munhão. Então, no caso do núcleo, ele já retém direto a coroa. Mas, independente disso, a função dos pinos, qualquer um deles, é reter. Tá? Ele não aumenta a resistência, ele não deixa nem a coroa, nem o núcleo de preenchimento ali mais forte, né? Um munhão mais forte, mais resistente. Ele também, por si só, não deixa a raiz mais fraca, mas vamos colocar um asterisco nisso. O que ele fornece é retenção mecânica, e é isso, e tá ótimo. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte, um dente natural, quando ele recebe uma força oclusal, essa força tem a tendência de se concentrar na região cervical da parte coronária. Quando a gente enfia um pino dentro desse dente, ele começa, e ele recebe essa mesma força, essa força ela vai começar a se concentrar na parede vestibular da raiz. Essa força não existia antes ali. Exatamente onde se encontra o pino. Sendo que, quando você tem um pino de fibra de vidro, essa força ela se concentra na parte mais cervical da raiz. E quando você tem núcleos metálicos, ele se concentra mais na região apical dessa raiz. Mais ali, necessariamente, onde está o final do pino. Se você soma essas informações, justamente com a necessidade que a gente tem de desgastar mais o dente, tanto a parte coronária, mas ainda mais a parte radicular, para conseguir colocar esse pino ali, aí você vai entender como a gente vai ter, no final, um dente bem fragilizado, muito fragilizado. E isso vai trazer, e isso somado com a incidência de forças que esse dente vai receber, a gente vai ver que isso vai aumentando o risco desse dente ter uma fratura. E isso é importante, porque uma das grandes diferenças entre restaurações, entre trabalhar da maneira mais tradicional e trabalhar da maneira mais adesiva, é começar a entender que tudo vai falhar. Eu não estou falando que o adesivo falha, não. O retentivo falha, o implante falha, o tratamento de canal falha. Todos esses procedimentos, eles só vão ser eternos quando o paciente morrer antes da falha. Mas porque a falha ela é uma certeza. Por conta de degradação do material, perda de selamento marginal, diversos fatores, como cárie, um monte de coisa. E dentes com pinos, eles têm sim um risco maior de você ter uma fratura dessa raiz quando tiver essa falha. Ainda mais um dente com núcleo metálico. E foi exatamente esse o motivo pelo qual muitos professores, autores, durante os últimos anos, vêm falando assim, não use mais núcleos metálicos nem pinos metálicos, né? Comece a utilizar pinos de fibra de vidro. É o mesmo motivo também do amálgama. Não é, por exemplo, o amálgama não é só por causa do mercúrio, dificuldade de descartar ele e tudo mais, questão estética, não. Também tem essa questão de você aumentar o risco de trincas e fraturas no dente, né? Não é necessariamente o quanto dura, mas é o que ele faz, né? O que você perde com o uso desses materiais no dente. E esse motivo também, né, é o mesmo pelo qual eu começo a te falar, cara, você pode fazer os seus munhões sem pinos, ao invés de utilizar um pino de fibra de vidro. É a mesma lógica. Mas para isso, você tem que saber fazer da forma correta. Não é só não botar um pino. Tem a técnica, e a técnica é fundamental, e a gente vai falar disso na terça-feira. Quando eu vejo um caso de pinos como esse, né, mesmo um pino metálico, eu não fico pensando assim, eu vou tirar esta merda. Não, né? Porque o risco também, ele não é uma certeza. Eu já falei várias vezes aqui no canal, quantos núcleos metálicos fundidos você já não fez aí, né? E estão funcionando até hoje. Então, assim, funcionar, eles funcionam. Ninguém pode tirar isso deles, tá? Então, a avaliação para decidir se remove eles ou não tem que ir além disso. A gente tem que entender, caso eles já estejam ali, né? Se eles não tiver, não faz. Mas se ele já estiver ali, aí você vai ter que olhar um pouquinho mais. Por exemplo,
considerar o impacto estético desse pino metálico na restauração final, o quanto esse pino ele é fundamental na retenção do munhão ou da coroa, o risco de você fazer uma fratura nessa raiz em você manter esse pino ou em você tirar esse pino, o risco de você perder uma estrutura coronária tão importante para a restauração final, como aconteceu num caso uns dias atrás, né, onde eu tinha um pino de fibra de vidro e que eu vi que não precisava daquele pino, mas eu mostrei ele para vocês, falei ali para vocês que para eu tirar aquele pino de fibra, eu correria o risco de perder uma parte de dente remanescente que era muito importante. Então essas coisas têm que ser consideradas. E assim, normalmente eu acho que em uma outra situação, uma outra condição, se esse pino tivesse 100%, eu muito provavelmente manteria esse núcleo metálico fundido nesse canino. Mas a verdade é que esse pino era uma bosta, tá? E esse é o maior problema, né? Ou sorte, já vamos falar sobre isso. Sempre tem alguém que justifica assim, mas é que se for bem feito, o problema é que são poucos aqueles que realmente sabem fazer. A esmagadora maioria, ele está executando essas restaurações diretas e indiretas, eles não são realmente capacitados para fazer esse tipo de procedimento. Essa é a verdade. Eu não estou aqui falando para falar mal de dentista, de desmerecer as outras pessoas, não é nada disso. Mas, cara, odontologia restauradora tem esse porém, de todo mundo achar que pode fazer, todo mundo acha que sabe fazer, né? Tipo, que dentista que não sabe fazer uma restauração? Quantas vezes você não escutou isso? E provavelmente quantas vezes você já não falou isso também? E eu não tô falando de saber fazer uma odontologia mais adesiva, não, eu tô falando que não sabe fazer direito essa parte mais mecânica tradicional. E se você não sabe fazer ela, quem dirá fazer o adesivo? Então, assim, nesse caso, ali tinha um pino metálico e o que foi feito muito errado, além de outras coisas, ali, é que ele era muito curto. Por isso que ele saiu junto com a coroa quando teve a falha. E eu juro que eu só cimentei ele por causa daquela questão ali de final de ano e tudo mais, porque eu sabia também que daqui a pouco, logo, alguns dias depois, eu já ia tirar tudo aquilo. E a sorte que eu comentei ali foi justamente de ter sido mal feito. Porque é muito provável que se essa mesma falha acontecesse, mas esse núcleo fosse maior, o risco grande era dessa raiz ter fraturado, né? Mas vamos lá. Para remover esse núcleo agora, a gente vai precisar utilizar brocas e pontas de ultrassom. A lista daquilo que eu vou utilizar tá aqui do lado, tá? O tempo todo. E a Dental Curitibana, ela tem as melhores ofertas para você ter essas pontas de ultrassom aí no seu consultório. São pontas da Health Ultrasonic e servem para qualquer modelo de ultrassom, de qualquer marca, não importa a marca, tá? Para você poder escolher para o seu ultrassom, é só você falar direto com a Dental Curitibana, passar o modelo do seu ultrassom, que daí eles vão ver a ponta com o encaixe apropriado pro seu ultrassom aí do seu consultório. E para quem, tá coçando a mão, tá? Porque vira e mexe, alguém me pergunta, esse aqui é o meu motor elétrico, é o que eu uso no meu consultório. Ele é da Vilcos e eu gosto muito dele, principalmente porque, diferente dos outros, você não precisa conectar ele na sua cadeira para usar a rede de ar ou água, não. Ele é totalmente independente, totalmente elétrico, tem o seu próprio reservatório de água e eu realmente gosto porque isso me dá autonomia, me dá liberdade de trabalhar com ele e a Dental Curitiba tem uma ótima condição para adquirir o seu, para poder adquirir qualquer um desses materiais e muitos outros, né, em desconto também, exclusivos para quem é o nosso espectador aqui do nosso canal. É só você clicar no link que está na descrição, eu também coloquei ele fixado nos comentários. Você também tem o cardzinho que aparece aqui em cima, ou pode ler também o QR Code e falar direto com a Dental Curitibana, beleza? A gente vai começar removendo o pino desse preparo e para isso a gente precisa reduzir o diâmetro desse pino, tá? Então a gente tem que deixar ele mais fininho, tá? Para que o ultrassom consiga fazer essa parte. Então você vai diminuir com uma broca troncocônica, né, o diâmetro desse pino e você com isso vai expor ali justamente essa linha de união ali, a linha de cimentação desse pino nessa raiz. Depois disso exposto, você vai começar a usar então as pontas de ultrassom. Você vai começar com uma ponta de ultrassom que tem essa pontinha diamantada, ela vai ajudar a fazer um desgaste, abrindo uma fenda ali entre a raiz e o pino. Cuidado porque não é para você ficar desgastando o dente, tá? É mais para você abrir realmente ali, fazer uma canaletinha ali. E daí, para expor melhor a linha de cimentação, e daí com a ponta mais fininha, você vai entrar nesse sulco que você criou e vai... É que eu tô fazendo os movimentos aqui com a mão, tá? E você vai começar realmente ali, ó, em volta de todo o pino, tá? Quebrando essa linha de cimento, tá? Para poder ajudar a quebrar essa linha de cimento. Agora, beleza, fez isso, você vai pegar essa ponta romba, tá? Não é exatamente o que eu estou utilizando, porque eu estou sem ela, e você vai passar ela em todo o pino, tá? Em volta de todo o pino, na oclusal, tá? Você vai encostando ele e deixa vibrar, e vai ali, ó, bem devagarinho, e isso vai ajudando a acabar de quebrar a linha de cimento até esse pino pular. Se é um pino como esse, que está muito mal feito, que está muito curto, mal cimentado e tudo mais, né? Até porque quando eu fui cimentar também, não fiz o melhor trabalho desse mundo propositalmente, que eu já sabia que ia tirar, né? Mas fica muito mais fácil de você tirar assim com ultrassom só. Agora, se tiver muito bem feito, for um comprido, bem cimentado, bem adaptado, aí, meu amigo, para você remover ele, muito provavelmente você vai ter que usar a técnica dos 2 ultrassons. Então você vem com um na vestibular e um na palatina e você vai fazer todo o processo até agora igualzinho, mas daí você vem um na vestibular e na palatina e você vai vibrando ele até a hora que ele pula. Você vai fazer um movimento assim, ó, também, ó, subindo e descendo, e daí você simplesmente
acaba removendo ele, tá? É muito rápido você remover um pino, tá? Não é para demorar. Então, se você tá ali com uma ponta só e tá demorando muito, já considera utilizar a técnica dos 2 ultrassons, tá? E daí é só você não esquecer de dar o like, que eu já estava esquecendo de falar aqui nesse vídeo, dar o like, se inscrever no canal. Você também pode se tornar membro e ajudar mais ainda o canal. Não esquece nada disso. Mas assim que você fizer a remoção desse pino, a gente vai ver como ficou ali o nosso remanescente. E daí a gente olha ali como que tem dentina alterada ali, né? Já tinha outra vez muita dentina alterada e contaminada. E isso atrapalha a nossa adesão. Então a gente tem que limpar toda essa dentina para poder continuar. E isso é papo pro próximo vídeo. Até terça. Um beijo e tchau.